crianças da Academia Exatas. Hoje eu vou estar resolvendo a D1 de ICF1 do segundo semestre de 2019, 2019.2. Bom, pessoal, a questão de número 1, letra A, diz o seguinte: construa com o método dos raios a imagem do objeto formada pelo espelho vista pelo observador, representado na figura 3. Para auxiliá-lo, siga os seguintes passos. O primeiro passo aí ele fala: trace o primeiro raio saindo do objeto e indo até o vértice. Pessoal, importante notar que ele está falando de um raio notável, né? Para quem não pegou essa matéria aí, o que são os raios notáveis? São os raios mais famosos, por assim dizer, né? Para a gente formar a imagem. São 4. Um que incide pelo vértice, que é o que ele está falando aqui, e sai formando o mesmo ângulo. Um que incide paralelo e sai passando pelo foco. Um que incide pelo foco e sai paralelo. E tem um que incide pelo centro de curvatura e sai formando, né? E sai pelo próprio centro de curvatura, desculpa. Pessoal, primeiro raio que ele está falando aqui é o que incide pelo vértice e sai formando o mesmo ângulo. Então eu vou desenhar aqui esse raio que ele está pedindo. Vamos lá. Um raio que incida no vértice, saiu do objeto, foi até o vértice e sai formando o mesmo ângulo. Aqui mais ou menos, né, formando o mesmo ângulo. O passo 1 e o passo 2, né? Agora vamos para o terceiro passo. Trace um segundo raio do objeto indo até um ponto do espelho próximo do primeiro raio. Quarto passo, trace o raio refletido associado a este raio. Pessoal, vou utilizar agora um outro raio notável, um que incida pelo foco e saia paralelo. Vocês podem escolher qualquer um dos outros 3. Só que ele pediu um raio que saia do objeto até um ponto próximo. Se a gente fizer o raio que incide aqui pelo centro de curvatura, ele vai tocar o espelho mais ou menos aqui nessa parte, na parte inferior aqui do desenho. Então não é isso que ele está pedindo, né? Eu vou fazer um raio que passe próximo ali. Bom, feito isso, eu vou fazer um raio que passa pelo foco e sai paralelo, mas para isso a gente tem que saber onde está o foco, né? O foco, para quem não sabe ainda, é a média distância entre o centro de curvatura e o vértice. Se vocês contarem aí, do ponto C até o vértice do espelho tem 12 quadradinhos. Isso significa que o foco vai ficar aqui, ó, no sexto quadradinho aqui, ó, entre o sexto e o sétimo quadradinho. Com isso, a gente já pode aqui fazer o segundo raio, o que incide no foco e sai paralelo. A gente desenha aqui, ó, um raio que incide no foco, incide ali passando pelo foco e vai sair paralelo. Fazemos aqui, ó, um que saia paralelo. Saiu aqui. Pessoal, nós temos aí a nossa imagem formada bem aqui, ó, no encontro desses raios, né? Nesse pontinho vermelho aqui. Vou colocar um I aqui só para vocês visualizarem melhor. Bom, agora nós encontramos a imagem. E aí, a letra B, ela pergunta o seguinte: a imagem formada é real ou virtual? Justifique sua resposta. Pessoal, essa imagem é real porque ela é formada pela reflexão dos raios e não pelo prolongamento deles. Isso nos denota uma imagem real. Além disso, espelho côncavo só forma imagem virtual caso o objeto se encontre nesta área, ó, entre o foco e o vértice. Ele não forma imagens virtuais em que o objeto não se encontre nessa área, pessoal. Então, imagem real. Vamos aí para a letra C, né? Ele pede para você medir diretamente, né, a distância do centro de curvatura ao vértice
essa distância aqui do centro de curvatura ao vértice. Ele pede para você medir também a distância do objeto até o plano AB. E ele pede para você medir também a distância da imagem até o ponto, até o plano AB, né? Eu vou apagar aqui para o desenho não ficar muito bagunçado. Só deixei aqui a imagem, pessoal. Ele quer primeiro a distância, né, do centro de curvatura até o vértice do espelho, né? A gente pode notar aí que essa distância ela tem 12 quadradinhos, né? 12 quadradinhos. Aí ele pede a distância do objeto, né, até o ponto, até o plano AB. Ele pede essa distância. Se a gente contar os quadradinhos, a gente vai ver que tem 16 quadradinhos. E ele pede essa distância aqui, ó, da imagem até o plano AB. Se a gente contar, a gente vai achar 9 quadradinhos e parece que está aqui na metade, né? Então, 9,5. Se ele diz que cada quadradinho tem centímetros, então, ó, distância do objeto, módulo da distância do objeto, vai aí no quadrinho de vocês, 16 centímetros, né? Módulo da distância do centro de curvatura, né, que aí está representado por R, raio de curvatura, 12 centímetros. E o módulo da imagem, da distância da imagem até o plano, 9,5. Pessoal, as incertezas eu padronizei como sendo 0,5 centímetros. Até essa medida aqui tá bom. Se você quiser utilizar 0,1, 0,2, não aconselho, porque é muito pequeno, né? A incerteza, a gente vai medir com régua, com transferidor, às vezes a gente tem um problema de vista que não consegue medir direito, enfim. Eu utilizo 0,5 para dar uma segurança maior. Aqui mais uma vez esses dados para a gente poder utilizar aqui para a gente fazer a conta. E para a letra D, ele diz: calcule a distância horizontal I da imagem ao plano AB que passa pelo vértice V do espelho, utilizando a equação dos espelhos esféricos na aproximação paraxial que é dada por. Vou colocar a equaçãozinha aqui, ó. Aí a fórmula, pessoal, essa fórmula aqui, que o nosso querido módulo nos dá de uma maneira um pouco diferente do que a gente aprende lá no ensino médio, nada mais é do que a equação de Gauss, pessoal. Equação de Gauss dos espelhos esféricos, onde 1 sobre F é igual a 1 distância do objeto ao espelho mais 1 sobre distância imagem ao espelho. Olha aqui, o P está fazendo aqui o papel do O. E o P' está fazendo aqui o papel do I. Pessoal, para quem ainda não sabe que equação é essa, né, o pessoal costuma falar que é a equação da fimose. Né? Ele diz que uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Critério de vocês qual fórmula utilizar. Se vocês vão utilizar essa daqui ou essa daqui. Pessoal, a conta é a mesma. Não faz muita diferença, tá ok? Aqui a gente pode utilizar, eu vou fazer primeiro o método que o módulo nos dá, né? E depois eu faço a conta com a equação aqui de Gauss simplificada, né? Que a gente aprende lá no ensino médio. Ele diz que 1 sobre I é igual, mais O, né? Nesse caso aqui, o O. E aqui, ó, 2 sobre o raio de curvatura, que mede 12. Não é isso? Olha, a gente pode passar aqui, ó, para o outro lado, o 1 sobre 16, né? Vai ficar 1 sobre I é igual a 2 sobre 12 menos 1 sobre 16. Simplificando aqui, ó,
eu vou ter 1 sobre 6 menos 1 sobre 16. 1 sobre I, que o MMC entre 6 e 16, né, é 48. Bom, 6 vezes 8, né, 48, menos 16 vezes 3, né, dá 48. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 sobre 48. Multiplicando aqui em x, nós vamos ter o seguinte: 5i é igual a 48 centímetros. Então, i é igual a 9,6 centímetros. Bom, a gente tinha achado aqui 9,5. Não ficou muito distante não, né, pessoal? Agora vamos fazer aqui da outra equação só para vocês verem que é o mesmo resultado, pessoal. Sobre o foco, né? Foco 6 centímetros é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto, 1 sobre 16, mais 1 sobre P', que é justamente a imagem que a gente quer achar. Ó, passando por outro lado, mais uma vez, ó, 1 sobre 6 menos 1 sobre 16 é igual a 1 sobre I. Mesma conta, pessoal, não fez diferença alguma. Pela nossa conta, a gente achou que a distância de I até o plano é de 9,6 centímetros, né, pessoal? Essa tela aí para a gente poder fazer a letra E, que ela exige um pouco mais de cálculo. Apaguei aí a tela e a letra E diz o seguinte: obtenha a incerteza na medida indireta de I com a seguinte expressão, né? Aí ele nos manda utilizar essa equaçãozinha aqui, né? E a gente tem os seguintes valores. A medida indireta de I, a gente achou por meio do cálculo, né? 9,6 centímetros. O objeto a gente tinha que era 16, o raio 12, e as incertezas do objeto e do raio 0,5 e 0,5 respectivamente, né? Agora, pessoal, a própria calculadora de vocês, a calculadora científica, ela já faz esse cálculo, né, diretamente. Entendeu? Você pode colocar a expressão toda lá, que ela já resolve essa equação para vocês. Caso vocês queiram resolver por parte, né, lembrando, primeiro, ó, as potências, ok? Primeiro as potências daqui, depois essas potências, entendeu? Depois aqui, ó, a multiplicação e por fim essa radiciação. E aí no final vocês vão encontrar um valor igual a I ao quadrado, né? E essa expressão toda grandona aqui, ó, vai dar um valor mais ou menos assim, ó. 0,0069509, enfim. E continua aqui. O I ao quadrado, vocês vão achar aí na calculadora de vocês 92,16. Bom, a incerteza de I vai ser 0,64. Aproximando aí, né, com uma casa decimal, né, depois da vírgula, 0,6 centímetros. Chegamos aí ao nosso resultado. Ele pede para a letra F você colocar na tabela, né? O módulo de I é o que a gente achou, 9,6. E a incerteza, né? 0,6. Uma vez aí, pessoal, para fechar a letra G, né? Pessoal, a letra G, ele pergunta o seguinte: existe interseção entre as faixas de valores para o módulo de I obtidas com os dados da tabela 1 e 2? Raios paraxiais são aqueles que formam imagens cuja distância
ao plano AB, que passa pelo vértice V do espelho, é dada pela equação dos raios paraxiais. Os raios que você desenhou para formar a imagem do objeto no item A são paraxiais? Justifique a resposta. Então vamos lá, primeiro vamos responder a primeira pergunta. Ele pergunta se existe interseção entre a tabela 1 e tabela 2. Pessoal, a tabela 1, vamos voltar lá para a tabela 1, ela nos dá os valores de imagem 9,5, não é isso? Mas ele é 9,5 com a incerteza de mais ou menos meio, não é isso? Dizer que o nosso intervalo ele vem daqui, ó, do 9, por exemplo, né, 9,0, se for 9,5 menos meio, até aqui, que eu vou chamar de 10, que seria o 9,5 mais meio. Então, ele vem nesse intervalo aqui, não é isso? Essa medida direta. A tabela 2, ela nos dá a medida indireta, né? Ele diz que é 9,6 com mais ou menos, né, 0,6. Então, ó, 9,6 menos 0,6 dá 9. E 9,6 mais 0,6 dá 10,2, não é isso? Então, ó, nós temos aqui 10,2 e aqui o 9. Pessoal, de imediato aqui, ó, eu desenhei a terceira reta aqui para vocês entenderem. Ele pede a interseção. Existe interseção? Ou seja, o intervalo comum entre essas duas retas, entre essas duas tabelas? Sim, existe, ó. Esse intervalo aqui, ó, do 9 até o 10. Do 9 até o 10, ó, existe uma interseção. Vou colocar aqui de vermelho. Existe uma interseção entre essas duas tabelas. Eu mostrei com o intervalo na reta numérica porque fica mais simples de vocês entenderem. Pessoal, não precisa desenhar isso nem na prova e nem na AD. Vocês podem representar só com números, tá ok? Então, respondendo a pergunta, existe interseção? Sim. A interseção, ela vai do 9 até o 10, na reta numérica. Centímetro, né? Sim, existe interseção. Aí ele afirma o seguinte: raios paraxiais são aqueles que formam imagens cuja distância ao plano B, que passa pelo vértice V do espelho, é dada pela equação dos raios paraxiais. A pergunta: os raios que você desenhou para formar a imagem no objeto no item A são paraxiais? Sim, são paraxiais. Por que a gente pode afirmar que são paraxiais? Porque a gente encontrou uma interseção, né? Aqui entre essas duas tabelas, ou seja, a gente achou valores comuns, tanto medindo diretamente com a régua, né, no nosso desenho, quanto fazendo contas, né, a partir da equação dos raios paraxiais. Então, isso justifica, né, que a interseção justifica que os raios que a gente desenhou são paraxiais. Pessoal, com isso a gente finda aí a resolução da questão de número 2 da nossa AD. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai partir, né? Eu vou fazer um próximo vídeo para isso não ficar muito longo, ficar muito chato, né? Eu vou fazer um próximo vídeo para a gente resolver a questão de número 3.